Muito bem. Alan, para a gente iniciar esse bate-papo, eu acho que é até inevitável a gente iniciar de um ponto e te perguntar principalmente o que acabou que não deu certo nessa sua passagem aqui no ABC. Apesar de tudo, né, se a gente ainda for olhar dentro dessa campanha do ABC dentro da Série B, você é o técnico que tem mais vitórias, né, dentro do ABC Futebol Clube. No caso foram 2 vitórias conquistadas, mas dentro de todo aquele processo, o que acabou que não deu certo para que você tivesse uma sequência maior nesse seu trabalho? Eu estive analisando e, obviamente, quando a gente não tem, né, o sucesso esperado no projeto que a gente escolhe na nossa carreira, eu principalmente tenho esse tipo de entendimento, a gente procura fazer um retrospecto, uma análise um pouco mais a fundo, e foram pequenos detalhes, né, que a gente não conseguiu alcançar o objetivo que nós tínhamos planejado, né? E eu cito aí como um dos principais: nunca é uma coisa só no futebol, né? Nem quando você não consegue o objetivo e também quando você consegue, nunca é um fator só. Mas eu vejo como o principal os momentos que nós tivemos a oportunidade de engatar vitórias dentro de casa, né? Pelo menos ali Chapecoense, Atlético Goianiense, onde poderia ser uma virada de chave. E eu estou falando isso dos jogos dentro de casa, né? Fora os jogos ali contra a Vila Nova, na virada do turno e no começo do turno, se não me engano, fora de casa, o próprio Juventude, eram partidas que estavam na nossa mão até o último lance, literalmente, né? Até o último lance do jogo, e consequentemente simbolizaria para nós, significaria não só os 3 pontos, mas você ganhar de adversários. A Chapecoense é um adversário direto, na zona que a gente se encontrava, e depois de 3 grandes adversários ali que hoje estão disputando o acesso. Então foram oportunidades que nós desperdiçamos, empatando, que fizeram com que de repente você não tivesse aquela sequência, aquele engate, né, aquela confiança maior para o desenrolar da competição. Então são lances que fogem totalmente, né, do nosso controle, do controle daquilo que a gente trabalha durante a semana, pequenos detalhes que nos custaram ali os 3 pontos, e principalmente que não nos deram a oportunidade de nos fortalecer como equipe, de nos fortalecer pelo trabalho do dia a dia, que sempre foi muito bem feito por todos ali dentro. Eu não estou só falando da nossa comissão técnica, mas por todos. Então são detalhes no futebol que você perde essa oportunidade, perde essa possibilidade de reverter a situação, e você paga um preço muito grande, não só pelos 3 pontos, mas pela sequência de jogos que você já vai com a moral um pouco mais baixa. O seu relacionamento, Alan, com os jogadores, principalmente naquele momento em que a janela de transferências abriu e o ABC começou a contratar alguns jogadores para a sequência da Série B, esse relacionamento com os atletas no dia a dia, você sentia que era de algo assim, onde você pudesse acreditar que o elenco ele estava compactuado com o seu trabalho? Sem dúvida nenhuma. Desde a minha chegada, até com atletas que depois pediram para sair, né, que não desejaram a permanência, sempre foi excelente. Não só os atletas, mas todos os funcionários, comissão técnica, diretoria, presidência, todos nós tínhamos uma confiança muito grande. Não só na minha chegada, mas depois também. Durante a competição ali, após o fechamento, logo após o fechamento da janela, eu tive 2 propostas concretas, né, de ressarcimento, de pagamento de multa para o ABC. Uma situação, de repente, de tabela muito melhor do que a gente se encontrava, e eu optei por não sair. O presidente, a diretoria sabe disso, os jogadores também ficaram sabendo disso, justamente porque a gente acreditava muito, e não me arrependo em momento nenhum de não ter, de repente, tomado outro caminho, outro rumo. Eu acreditava e esperava que momentos assim, né, onde nós tivemos um desempenho muito bom contra adversários muito acima de nós na tabela, que nós poderíamos vencer, mudar a chave e de repente sair um pouco daquela turbulência que seria o caminho natural das vitórias, mas infelizmente não aconteceu. Mas volto a falar que foram por pequenos detalhes, coisas que acontecem infelizmente no futebol e que fogem um pouco do nosso controle. Mas de dia a dia, tanto com os atletas que lá estavam como os que chegaram depois, que nós procuramos escolher juntamente com a diretoria, ter todo o cuidado para, dentro da nossa realidade financeira, poder nos fortalecer. O trabalho, o entendimento e a entrega sempre foi 100% de todos.
O Alan, você citou em muitas oportunidades, no caso, né, que os pequenos detalhes que acabaram atrapalhando, né, essa sua passagem aqui no ABC, coisas que até fogem um pouco da realidade futebol. Você poderia citar que detalhes foram esses que acabaram atrapalhando? Eu acredito que principalmente esses de resultado, né, de tomar gol no último lance, você de repente ser punido ali por você perder gols e cometer um único erro na partida e o adversário vencer. Eu cito o jogo do Criciúma, onde nós fizemos uma excelente partida, tivemos um jogador a mais e a bola não entrou, tivemos ali 2 bolas na trave, uma chance de pelo menos empatar. Então são situações de jogo que nos atrapalharam muito, né? Que você acaba, como eu falei, pagando um preço muito alto por tudo aquilo que vinha sendo feito. Nós tivemos um nível, acredito, pelo menos na minha opinião, de ótimos jogos. Depois tivemos uma queda, até pela questão de confiança, pela questão moral, e você não conseguiu o resultado, mas nós tivemos bons desempenhos, né, que poderiam, pelo menos ali, nos ter dado ali 9 pontos a mais. Isso faria uma diferença gigantesca naquele momento. Infelizmente, as coisas não aconteceram, mas fora de campo, extra-campo, sempre a gente teve todo o respaldo da diretoria, todo o respaldo dos atletas, principalmente, todo o respaldo de quem estava no dia a dia, mas, infelizmente, durante algumas partidas, e eu pontuo essas principais, a gente não conseguiu o resultado e, consequentemente, a autoestima do atleta, a pressão ela vai aumentando, coisas que são naturais e inerentes do futebol e que acabam atrapalhando o desempenho para a sequência. O Alan, o torcedor e principalmente também a imprensa, a gente que cobria, né, o dia a dia do ABC, a gente ficou muito ansioso, e eu classifico ainda mais o torcedor do ABC, ele ficou muito ansioso no momento em que a janela estava prestes a abrir, né, porque era de se perceber a necessidade que o ABC tinha, né, de reforçar a sua equipe, mas a gente notou que o ABC não foi agressivo de forma a contratar jogadores que chegassem a ponto de tentar resolver a situação, né? Muito incomodou ao torcedor do ABC, principalmente contratações de alguns atletas que vieram de divisões inferiores, né? Eu acho que, obviamente, você deve ter acompanhado toda a repercussão disso. Eu queria que você chegasse a citar que, eu lembro muito bem que quando você chegou ao ABC, você citou que tudo ia ser respeitando, né, a questão financeira, a saúde financeira do ABC Futebol Clube. Esse ponto também foi algo que te atrapalhou, principalmente no momento da indicação de alguns atletas, na captação de contratar alguns jogadores, e um outro ponto também, né, que acho que dificultou muito, né, a sequência do trabalho, que isso até mesmo o próprio presidente Biramark chegou a falar em entrevista, que a partir do momento que aconteceu aquela confusão da invasão de alguns torcedores, alguns jogadores que estavam acertados naquele momento acabaram desistindo, né, ao saber da situação que se encontrava o ABC Futebol Clube. Esse ponto foi mais um dentro desses fatores que acabaram atrapalhando sua passagem no ABC Futebol Clube? Eu acredito que sim, né? Porque quando você entra em contato, né, a diretoria, eu falo você, nós, né, ali do dia a dia do ABC, quando você entra em contato com o atleta, ele vai analisar a situação da tabela, ele analisa a questão financeira, que nós não tínhamos no momento um calibre tão alto para concorrer com outros clubes que estavam numa posição de tabela melhor do que nós. Muitos que vieram abriram mão de alguma coisa ou de alguma outra oportunidade, acreditando no projeto do ABC, acreditando no trabalho, mas nós tentamos algumas situações, principalmente do meio para frente, que não se concretizaram e acabaram se concretizando em outras equipes, né? E eu não vou aqui citar o nome dos atletas para não criar um mal-estar, mas que nós tínhamos ali engatilhado, que tínhamos ali plena convicção e que na última hora acabava aparecendo uma oportunidade melhor, e eles são profissionais, né? Eles vivem disso, a gente respeita a escolha de cada um, então isso prejudicou. E esse fato realmente, quando houve aquela repercussão toda, né, de agressão, de quebra de veículo, das famílias ali no estacionamento, teve uma repercussão nacional muito negativa, muito grande. Isso também atrapalhou. Então são fatores que você procura fazer o melhor em termos de contratação, dentro da tua realidade financeira,
e dentro principalmente do que o mercado te oferece. Eu sempre falei, né, a gente sempre conversava quando tínhamos ali a entrevista coletiva pós-jogo, que eu sempre vi a janela a segunda janela, né, de abertura ali, teoricamente de inverno, como algo para pequenas correções. E não foi a nossa realidade, a nossa necessidade ela era muito maior, por jogadores que optaram por sair do elenco, por jogadores que já não estavam tendo um bom desempenho antes da minha chegada. Então a gente teve que contratar, se não me engano, 18 jogadores. Você montar um elenco novo, e ter que se adaptar à realidade nossa de momento, que era buscar resultado a qualquer custo. Então todos esses fatores acabam dificultando as contratações. Nós fazíamos reuniões diárias, conversávamos, diretoria, executivo, presidente, para que nós pudéssemos buscar, dentro da nossa realidade e dentro do que o mercado nos oferecesse, atletas que pudessem nos ajudar naquele momento. E aí você tem que olhar para as outras divisões, não tem como, né? Porque o jogador que está empregado numa Série B, dificilmente ele vai abrir mão de sair num clube numa situação melhor do que a gente se encontrava para acreditar num projeto de médio e longo prazo. Jogadores que estavam fora do país, numa situação também de calendário diferente, você tinha que apostar e acreditar no tempo de resposta mais curto possível. Jogadores que estavam se destacando numa Série C, numa Série D, eram possibilidades mais palpáveis para nós. Mas a gente sabe que, mesmo se a gente tivesse contratado 17 jogadores ali de Série B, Série A, talvez não fosse uma receita que é 100% de certeza. A gente procurou buscar fazer o melhor dentro da nossa realidade, mas infelizmente a gente não conseguiu transformar essa nossa vontade em resultado. Para muitos, Alan, o seu trabalho ele foi, de certa forma, esticado demais. Para você, o seu momento, a sua saída, foi na hora certa, ou você acha que ainda dava para sustentar um pouco mais, para tentar mudar as coisas dentro do ABC? O futebol ele é muito relativo, né? E às vezes muito engraçado. Você passar 3 meses, se não me engano foram 5 meses, né? 4 meses e pouco, é um tempo. Se você for analisar em qualquer outra profissão, 4 meses é 1 mês a mais do que o tempo que você assina de experiência pela CLT. E o futebol é analisado, o tempo ele é muito relativo. 4 meses é muito pouco para você poder fazer uma revolução em cima daquilo que você pensa. Tanto é que a gente procurou abrir mão de algumas coisas que nós acreditávamos para poder se adaptar à nossa realidade e aos atletas que nós tínhamos à disposição. Eu acredito que o trabalho, principalmente no futebol, ele exige resultado, mas esse resultado ele aparece consequentemente com sustentação de trabalho. Vamos citar o exemplo do Vitória. O Vitória, na metade do campeonato, ali faltando 3, 4 rodadas, nós encontramos com a delegação do Vitória vindo de uma derrota para o Guarani, coincidentemente, e a conversa, né, na imprensa ou coisa parecida, e até conversando com o próprio pessoal do Vitória, que tinha possibilidade de existir uma troca. E não aconteceu. Então são situações que não tem como a gente prever. E ao mesmo tempo eu chegar e falar para você, se eu tivesse continuado, a gente estaria fora da zona de rebaixamento. É impossível eu garantir isso. Mas eu acredito que tudo aquilo que estava a nosso alcance a gente vinha fazendo. E se a gente analisar não só os resultados, mas a questão de desempenho principalmente, nós estávamos muito mais próximos de sair dessa zona de rebaixamento através dos resultados, das vitórias, do que propriamente ao contrário. Os jogos que nós perdemos ali, o adversário, 99% dos adversários conseguiram nos surpreender com uma bola parada, num erro individual nosso. Nunca a gente foi envolvido pelo adversário. Isso eu vejo os jogos até hoje para fazer uma análise de trabalho, enfim, os relatórios que eu realizo para mim mesmo. Então, você olhando depois da mesma maneira, você vê que nós estávamos muito mais próximos da vitória do que propriamente do empate ou da derrota, como infelizmente aconteceu. O Alan, no dia que você acabou sendo demitido, né, do ABC Futebol Clube, acabou deixando o cargo de técnico do ABC,
Uma cena acabou também repercutindo muito, e eu acho que essa vai ser a primeira oportunidade que você terá para falar e até mesmo para se explicar ou até mesmo desmentir o fato. Uma foto que acabou circulando, não sei se chegou até você, aonde apresentava uma espécie de gesto obsceno voltado para a torcida do ABC Futebol Clube. Naquele momento, você estava com a cabeça quente, você realmente fez esse gesto obsceno? O que passou na cabeça do Alan Al para tamanha, vamos dizer, barbaridade ali naquele momento? Eu não tenho mínima dúvida, né, do que o que foi colocado ali foi uma questão muito de mau caratismo da pessoa que propôs aquilo, né? Eu com a mão nas minhas costas, a minha assessoria colocou isso, né, porque eu tenho essa minha cirurgia no joelho e muitas vezes acaba sobrecarregando a minha lombar. Até hoje, inclusive, eu tenho consulta agora à tarde para ter um acompanhamento mais próximo, né, que faz parte do tempo aí da cirurgia que eu fiz. Coloquei o meu jurídico em relação à pessoa que postou, e ela vai ter uma surpresa, talvez não tão agradável, aí até o final do ano, para que possa pelo menos se explicar, porque em todos os clubes que eu passei eu jamais faltei o respeito com torcedor, com jogador, com imprensa, com ninguém. Ao contrário, em alguns momentos a gente é desrespeitado, e aí vai além do fato de torcer, aí entra muito a questão de caráter, né, do ser humano. E infelizmente a gente vive um momento aí mundial de o nível de caráter das pessoas ser muito baixo, e a gente espera que isso melhore em breve. Talvez seja ainda resquício da pandemia ou algo assim, não tem uma explicação, mas ali entra muito na questão de caráter, né, ou de mau caratismo. E a gente sabe que em momento nenhum eu virei para o torcedor, nunca respondi nada, procurei sempre fazer o meu trabalho. Os jogadores que ali estavam se surpreenderam até com a situação, né? Eu falo brincando, né? Eu venho de origem alemã, eu não faço três assim, né? Eu faço assim, eu cumprimento assim. Tem algumas coisas que eu aprendi com meu avô, e não vou abrir mão disso. Então são situações muito pessoais, mas de maneira nenhuma houve algum gesto ou algo parecido. Pelo contrário, o que houve foi ali algumas situações, inclusive de xenofobia, de algo parecido, de ofensa à minha mãe, a meus filhos. E em alguns momentos o torcedor acha que isso é normal porque ele tá pagando ingresso, mas eu não vejo dessa maneira. Porém, cada um tem a consciência, né? O que a gente planta, seja para nós ou para quem está próximo da gente, a gente colhe. Então, isso é uma coisa da vida. Agora, de maneira nenhuma, pelo contrário, eu sempre tive o maior respeito possível, não só com o torcedor, mas principalmente com a imprensa, né? Porque vocês eram os porta-vozes para o torcedor. E em nenhuma entrevista coletiva, até quando as cobranças, as perguntas eram um pouquinho mais ácidas, mais ásperas, e você conviveu isso quase que diariamente comigo, sabe que em nenhum momento a gente desrespeitou ou procurou dar uma resposta que até de repente poderia ser dada se fosse em qualquer outra circunstância que não fosse dentro do trabalho. Então isso aí infelizmente foi uma inverdade, foi uma maldade, né? Eu recebi a foto, ela toda distorcida, ela de uma maneira muito tendenciosa a querer criar uma situação. Tanto é que não houve manifestação nenhuma, não houve, pelo contrário, eu fiquei ali em Natal, há alguns dias, e aonde eu ia sempre fui respeitado, sempre fui bem recebido e saí de cabeça erguida, e principalmente com as portas abertas, tenho certeza disso. Pretende voltar um dia ao ABC? O futebol, ele está sempre aberto a possibilidades, né? E independente da gente não ter alcançado o objetivo, que era tirar o clube dessa última colocação, dessa situação, eu tenho certeza que ali dentro o meu trabalho ele foi reconhecido, ele foi visto de uma maneira que se vê no dia a dia. Por isso que muitas vezes a diretoria optou, né, por manter o trabalho, manter aquilo que eles viam, né, de resposta dos jogadores durante o nosso dia a dia. E eu tenho certeza que o futebol, o mais importante não é só você chegar com a porta aberta, mas é você sair com a porta aberta também. E eu lamento,
quando eu saí, eu falei isso para o presidente, né, e até estendendo ao torcedor, de pedir desculpa, né, por tudo aquilo que a gente procurou fazer e não acabou dando certo. Eu chegava às 9 horas da manhã no clube e saía às 8 da noite, isso diariamente. Então, a nossa entrega, a nossa convicção, a nossa postura, ela sempre procurou ser sempre pensando no melhor para o ABC e, consequentemente, para o torcedor. Então, se o futebol daqui a amanhã nos der essa oportunidade, eu tenho certeza que a gente está preparado e, principalmente, vai chegar com a cabeça erguida como a gente chegou e como a gente saiu também. E para 2024, tem projeto já tem proposta, já está trabalhando e pensando em algo? A gente tem algumas sondagens, a gente tem algumas coisas aí que agora começam a aquecer mais, né, com o final da Série B. Graças a Deus, a gente tem um mercado muito bom, né, dentro do futebol, por tudo aquilo que a gente fez. Nós não conseguimos manter o nível de trabalho e de resultado que nós tivemos em outras ocasiões, em outros clubes. Isso é inerente do futebol, é um esporte onde ou você vai ganhar, ou você vai perder, ou você vai empatar, e nem sempre você vai conseguir vencer. Isso, infelizmente, aconteceu no ABC, mas o mercado ele continua muito favorável, graças a Deus. Existem algumas possibilidades até de alguns projetos aí para fora, mas eu não vejo nesse momento uma possibilidade de ir para fora, não é um desejo meu. Acredito que ainda que tenho muita lenha para queimar aqui dentro, né, numa Série B, e o mais próximo possível em relação a tempo numa Série A. E a gente segue trabalhando, segue estudando, segue se preparando e principalmente respeitando aí o momento, né? Eu não abro conversa com nenhuma equipe enquanto tiver ali com o seu treinador ou algo parecido. Isso é uma coisa que eu sempre procuro zelar, né? Porque nós somos aí companheiros de profissão, né, com os treinadores. E aí algumas sondagens aparecem, mas a gente vai esperar aí acabar a competição maior aí da Série B para pensar no ano que vem, mas ano que vem, diferente desse ano que passou, o meu projeto é iniciar já janeiro trabalhando, né? Diferente desse ano onde eu tinha aí a minha recuperação do joelho, o nascimento do meu neto, onde eu não poderia me dedicar 100% no primeiro semestre, aí, no primeiro quadrimestre a nenhuma equipe. Esse ano a gente já espera iniciar janeiro a 200%. Beleza, Alan, agradecer aí sua disponibilidade, seu tempo de bater um papo conosco. Acho que foi muito bom e proveitoso até mesmo, né, de forma que serviu de explicação também ao torcedor do ABC por tudo o que aconteceu, de toda essa sua passagem aqui frente à equipe alvinegra. Deixo o espaço aberto aqui para você caso queira acrescentar algo mais. Não, sem dúvida, eu que agradeço mais uma vez, né, o teu profissionalismo, e estendo até todos os teus companheiros de imprensa, né, aqueles que de repente tinham uma opinião. Eu não, graças a Deus, eu tenho um bem para minha vida que eu não tenho rede social, então eu trato todo mundo muito bem como me tratam no dia a dia, frente a frente, né? E as opiniões, elas estão aí para convergerem, para divergerem, para serem expostas. E eu quero estender também o agradecimento a todos da imprensa, que pelo menos no nosso dia a dia ali, na nossa frente, sempre foram muito respeitosos, muito profissionais como você. Admiro muito o teu trabalho e de toda a tua equipe, torço muito para que tudo seja cada vez maior aí para vocês, e agradecer ao torcedor e ao mesmo tempo lamentar, me desculpar pelo que aconteceu em termos de resultado, mas a gente sempre procurou honrar a camisa do ABC, sempre procurou fazer o nosso melhor, respeitando a opinião de todos. Lamento esse pequeno fato ali, que foram uma minoria de pessoas ali que acabaram deturbando uma coisa, direcionando para algo que não foi verdade. E como eu falei, as providências estão sendo tomadas e a gente vai procurar aí seguir a nossa vida em frente, e agradecendo por tudo que a gente passou aí. Sou muito grato por tudo que a gente passou aí com todos vocês, com a diretoria, com os atletas, com os torcedores, e que a gente possa aí cada vez mais abrir, né, e criar um lastro de amizade dentro do possível, de respeito em todos os lugares que a gente passa. Sempre foi isso que eu pensei. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Se a gente não se falar mais aí, que 2024 seja um ano de aprendizado e
cada vez melhor para todos nós e o melhor possível, tanto profissionalmente como pessoalmente para todos vocês, em especial para você. Muito bem, tá aí. Esse foi Alan Al, ex-técnico do ABC Futebol Clube, batendo um papo aqui conosco, e foi um prazer imenso ter o Alan aqui para conversar e bater esse papo bem proveitoso sobre futebol. Valeu!